Bem, agora vamos começar um outro assunto. Vamos falar aqui da parte toda aqui do processamento digital de sinais, né? A gente falou da parte da quantização, né, que é uma das etapas, né, da conversão do sinal analógico em sinal digital. E aí nós vamos ver aqui, né, outras etapas também da conversão do analógico digital e também da conversão do digital para o analógico. Então a gente tem aqui uma figura do Oppenheimer, né, mostrando aqui a figura A em cima, né, então que seria um modelo simplificado, né, de como que funciona, né, esse sistema como um todo, né, então, onde a gente tem aqui um primeiro bloquinho aqui, né, que faz a conversão do contínuo para o discreto. Aí aqui a gente tem um sistema de processamento, né, discreto do sinal, né, um sistema que faz o processamento digital do sinal aqui, e depois no final o sinal é convertido de novo, né, para o contínuo. Só que a gente pode ver que esse modelo é um modelo simplificado e um modelo um pouco mais realista, né, do que é feito nesse processo de conversão do contínuo discreto e discreto para o contínuo, né, é o modelo aqui de baixo. Então, na verdade, né, na conversão do contínuo para o discreto, né, a gente tem aqui algumas coisas a mais, né, e aqui depois do discreto para o contínuo também, né, a gente tem alguns elementos a mais ali do que o modelo simplificado, né. Então, como vocês já devem saber, né, tem o filtro anti-aliasing, né, o pessoal já fez sinais sistemas, né, já conhece, sabe a importância. Né, então depois aqui tem um outro bloquinho que faz o sample and hold, né, que é a amostra e segura, né, mantém constante o valor. E depois a conversão do analógico discreto. Bem, a gente vai analisar primeiro essa primeira parte, né, do contínuo para o discreto. Depois a gente fala da parte de reconstrução do sinal digital para o contínuo. E a gente também, né, vai analisar como é que a gente pode melhorar essa conversão, né, que uma das etapas, né, que vai estar aqui na conversão, né, é a quantização, né? E como a gente já falou, essa quantização insere um erro, né? Então o nosso sinal quantizado, né, tem um erro inerente aí gerado no processo de quantização. Então vamos verificar também, né, algumas possibilidades de melhorar, né, esse sistema, né, melhorar em termos de reduzir o ruído de quantização. Então, como a gente já sabe, né, para atender o teorema da amostragem, né, a gente teria que ter um limite de frequência, né, uma frequência máxima para os sinais de entrada, né, para não gerar eles, né. Então, como os sinais contínuos, eles não são, né, estritamente limitados em frequência, então a gente sempre precisa, né, utilizar um filtro anti-aliasing na entrada, é o primeiro passo. E a gente sabe também, né, que um filtro ideal, né, que seria o ideal, né, nessa situação, né, se a gente tivesse um filtro passa-baixas ideal, seria o ideal. Mas como não é possível, né, então a gente tem que ver como que a gente pode melhorar, né, esse sistema de forma a rejeitar, né, a faixa de frequências acima da frequência máxima de interesse, né, e garantir, né, ou minimizar, né, efeitos gerados pelo aliasing. E quando a gente vai amostrar o nosso sinal, né, o nosso sinal, a gente quer converter ele, né, para um sinal digital de forma que ele seja representado pelo menor número, né, um número mínimo possível de bits, né, capaz de representar aquele sinal. Então, isso, né, está ligado também à frequência de amostragem que a gente vai utilizar. Quanto menor a frequência de amostragem, menos bits na saída a gente vai ter, né, do conversor, né. Então a gente quer minimizar a frequência de amostragem, mas então tem que também respeitar, né, o teorema da amostragem. Então a resposta e frequência do filtro anti-aliasing ideal, né, é algo que é 1, né, na faixa de passagem, né, e 0 fora da faixa de passagem, né. Então aqui seria a nossa frequência de corte, né. Então essa aqui seria a resposta em frequência, né, ideal do nosso filtro anti-aliasing ideal, né. Então aqui nessa outra figura do Oppenheimer que a gente tem também um sistema aí simplificado, né, em que a gente tem ali o filtro anti-aliasing, né,
na entrada, né, por sinal analógico. E aí, se a gente considerar a entrada do x de A aqui e a saída y de R, então esse sistema todo que está aqui é um sistema que tem uma entrada analógica e saída analógica. Então, sob um ponto de vista aqui no mundo analógico, a gente pode ver isso tudo que está nessa caixa aí como sendo um único sistema, né, no mundo analógico. Então esse sistema aí, né, seria o nosso H, aqui chamar de H. Aqui é o sistema analógico, né, equivalente ali, né, ou como diria, como se fosse mapeado para o domínio contínuo, né, fazendo o mapeamento do sistema discreto, né, que está aqui dentro, para o domínio contínuo. Então por isso que a gente está usando essa anotação aqui. E ali, né, na entrada a gente tem o filtro anti-hélice, né? Então, na verdade, né, da entrada do X aqui para a saída Y, né, a gente tem aqui, né, tudo um sistema, que esse sistema aqui, né, que a gente está chamando de H efetivo, né, que nada mais é então do que o produto, né, do filtro, do resposta à frequência do filtro anti-hélice, né, com o nosso sistema H. Né, se a gente considerar, né, que o nosso filtro anti-hélice é aquele filtro anti-hélice ideal, né, então ele é 1 dentro da faixa entre o menos ômega C e ômega C e 0 fora dessa faixa, né, então esse nosso filtro efetivo, né, nada mais é do que o H na faixa entre menos ômega C e ômega C e 0 fora dela. Mas na prática a gente sabe que o filtro ideal não existe, né, então o nosso filtro anti-hélice na prática não pode ser um filtro ideal. Então, mas a gente pode fazer, né, com que ele seja, a resposta, né, do filtro anti-hélice seja tão pequena quando a gente queira, né, quando estiver acima da taxa de Nyquist, né, da frequência de amostragem sub 2, né. Só que para a gente conseguir, né, esse efeito do D' para zero, é melhor que a gente tenha uma frequência de amostragem cada vez maior, né? Quanto maior for, mais fácil, né? mais fácil a gente conseguir com que a resposta do filtro de anti-hélice seja zero ali, né? Fora da faixa de interesse. Bem, além disso, né? Se a gente quer implementar um filtro anti-hélice analógico que tem uma resposta abrupta, né? Então ele tem um elemento de custo mais caro, né? E além disso, gera a resposta, né, a fase, né, altamente não linear. E muitas vezes também a gente tem o circuito analógico com o filtro anti-hélice, né, seria um circuito, algo fixo, né, e o nosso sistema digital a gente pode, né, às vezes ter necessidade de que ele opere com frequências de amostragem diferentes, né. E aí se a gente fizer um filtro que seja ajustável, né, também é algo mais complexo, né. Então essa proposta que está aqui nessa figura, né, ilustra uma possível, né, solução para esses problemas. Nós vamos analisar esse sistema, né, ver qual que é o ganho que a gente tem em realizar isso aqui. Então a proposta que está aqui é a gente fazer uma amostragem com a frequência de amostragem m vezes maior do que aquela que seria necessária para o sinal que a gente quer digitalizar. E aí a gente vai poder utilizar aqui, né, um filtro anti-hélice mais simples. E aí se a gente faz uma amostragem com uma frequência de amostragem maior do que a necessária, m vezes maior, depois a gente pode reduzir, né, a frequência de amostragem, né, fazer aqui então a decimação. Então esse aqui tem a videoaula, né, sobre essa parte aqui de mudança de frequência de amostragem, esse tópico está sendo coberto lá. Então nós vamos chamar de ômega-n, né, a frequência mais alta que a gente quer do nosso sinal, e de m o fator de oversampling, né, de sobreamostragem. Então mais uma figura aqui do Oppenheim, né, mostrando um exemplo hipotético aqui para a gente ver o funcionamento desse sistema, ver quais são os ganhos ali em aplicar
né, fazer essa sobreamostragem e depois uma decimação. Então aqui a gente tem o nosso sinal hipotético, né, que a gente está supondo que o espectro dele é esse aqui. E a gente tem também aqui, é sempre, né, inerente a qualquer processo aí, né, aquisição de sinal, sempre vai ter ruídos, né? Então a gente está supondo um ruído aqui branco, né? Branco, pelo menos é um ruído branco aqui que está aqui acima, né? Então acima da faixa nossa de interesse, a nossa frequência máxima de interesse, né, do sinal aqui ômega n. Obviamente ali acima a gente tem, né, coisas que não são de nosso interesse. E aí nós estamos usando aqui um filtro anti-aliasing simples, né? Tem esse pontilhado, né? Então um filtro anti-aliasing simples, né, com a frequência de corte aqui no ômega n. E aí vai, né, o filtro anti-aliasing vai atenuar então, né, esse ruído indesejado, né, essa informação indesejada. Então o que a gente pode ver aqui na figura de baixo, né, o ruído após a atenuação do filtro anti-aliasing, mas a gente vê, né, que não foi suficiente, né, para suprimir completamente esse ruído. Quanto mais distante, né, que a gente tiver ali da frequência de corte ali, né, maior é a atenuação, né? Maior a atenuação, maior, né, a rejeição dessa informação que a gente não quer que ela esteja presente. Mas mesmo tendo então essa atenuação lenta ali do filtro anti-aliasing, se a gente usar uma frequência de amostragem grande o suficiente, a gente pode conseguir com que as réplicas, né, são geradas do espectro do sinal amostrado, que aí a réplica do ruído que vai aparecer, ela não seja capaz de interferir significativamente com o nosso sinal de interesse, que é o que está exemplificado aqui na figura de cima, né, figura C. Então a gente tem aqui, né, a nossa réplica aqui do sinal, né, 2π, e aqui a réplica do ruído, aliás, essa de cá. E quando chegar na faixa aqui, né, onde tem a faixa de interesse do nosso sinal, o ruído já está bem atenuado, de forma que se a gente usar um filtro passa-baixas ideal, a gente consegue, né, reconstruir o espectro do sinal exatamente como desejado. Agora, se a frequência de amostragem, né, se ela não for grande o suficiente, o que vai acontecer é que essas réplicas vão ficar mais próximas, né? Então, vamos supor que ela ficaria aqui assim, e aí ó, na réplica do ruído, né, ficaria algo aqui assim, né? Então teria uma parte do ruído, né, que estaria interferindo ali, né, aparecendo com informação de baixa frequência, interferindo com o sinal. Então, quanto maior a frequência de amostragem que a gente utilizar, né, a gente vai conseguir, né, evitar esse efeito de interferência, né, do ruído com o nosso sinal, né? A informação de alta frequência do ruído vai estar bem atenuada, né, não aparecendo como informação de baixa frequência, né, como um aliasing, já que ela foi bem atenuada pelo nosso filtro anti-aliasing, né? Então, mesmo nós utilizando um filtro anti-aliasing mais simples, a gente pode aumentar então a frequência de amostragem e reduzir a interferência do ruído. Voltando aqui nessa primeira figura, o que a gente vê ali? A conversão do contínuo para o discreto, né, na verdade, né, a gente tem aqui também, né, um bloco ali que a gente chama de sample and hold, né, que para o conversor analógico digital fazer a conversão, né, do nível da amplitude, do nível de tensão do sinal de entrada num valor digital discreto, né, ele precisa que o sinal de entrada seja mantido constante durante um determinado intervalo de tempo. E quem faz isso aí, né, é esse sample and hold. Então nós vamos analisar agora, né, qual que é o efeito dele. Então aqui em destaque, né, então a gente tem ali o sample and hold, nós vamos chamar de X já, né, a entrada dele, X0 a saída e o X chapéu B a saída do conversor analógico digital. Então T é o nosso período de amostragem, né, lembrando XA, né, o A que foi amostrado, né, então
o x amostrado nada mais é do que a multiplicação, né, por um trem de impulsos, né? Então, o que está nessa figura ali, né? A gente está... o nosso x que vai ser amostrado, né, que a gente está fazendo a amostragem, né, é multiplicar por um trem de impulsos. Então, é o que está aqui em detalhe, aqui, né, pequeno, né? Somatório de impulsos, né, deslocados por múltiplos do período de amostragem. Então, essa multiplicação aqui nada mais é do que a amostragem. Então, o que a gente tem na saída, né, que o xs aqui, né, nada mais é do que a multiplicação, né, ou um trem de impulsos, né, modulado pelo x de a. Né? Então, se a gente supõe que a gente tem um sinal x de a aqui sim, e a gente tem o trem de impulsos ali, o S. Aí a saída, então esse aqui é o S, a saída, né, do x de S. Então, nada mais é do que o x multiplicado pelo S, né? Então, aparece o trem de impulsos, né, modulado pelo x de a. Então, lembrando aqui que essa distância aqui, né, é o período de amostragem. Obviamente, isso é uma abstração, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né, é uma abstração do que está dentro daquele bloquinho ali, que é o sample and hold, né? Então, matematicamente, né, para a gente descrever isso, seria dessa forma, né? Seria a multiplicação por um trem de impulsos, e depois, né, o hold, né, nada mais é do que um sistema, né, que ele vale 1 no intervalo de 0 a t, né, que é o período de amostragem. Então, esse aqui é o nosso H0. Então, o x de S é uma entrada num sistema que tem como resposta esse H. Então, a saída, o x de 0 que está aqui, nada mais é do que a convolução dos dois. Né? Então, x de 0 de t é a convolução da entrada, né? O xgs de t, convolução com a resposta aqui do sistema, que é o H0. Então, se a gente tem um trem de impulsos na entrada e vamos fazer a convolução com esse H0, né, o que vai acontecer é que vai aparecer, né, o H0, né, copiado nos impulsos. Né? Então, seria como se fosse copiar cada um dos H0s aqui, né, que é o que está aparecendo nessa figura aqui. Então, como se fosse o nosso x de S tivesse os nossos impulsos aqui, né, e ao fazer a convolução com H0, o que vai acontecer é aparecer as réplicas, né, do H0 copiadas, né, nos instantes onde estão os impulsos. Né? Então, esse sinal que é gerado aí é um sinal constante por partes, né, esse x0, que é a entrada do conversor, né, para gerar o sinal digital. Né? Como a gente falou, né, o conversor analógico digital ele precisa, né, que o sinal seja mantido constante durante um determinado intervalo para conseguir, né, fazer a leitura desse valor e gerar, né, o nosso sinal digital. Então, a gente pode escrever, né, o nosso x de 0, a saída do sample and hold, né, como sendo esse somatório aí, né, dos h de 0, né, que são esse aqui, né? Somatório desses H0s deslocados por múltiplos do período de amostragem, e em cada instante, né, cada instante n ali, ele vai estar com amplitude dada aqui pelo x. Né? Então, onde o x aqui nada mais é do que o valor, né, da amostra no instante nt, né, o múltiplo do período de amostragem. E como a gente falou antes, né, o H0, o x de 0, né, ele vem ali da convolução, né, do H0 com aquele trem de impulsos modulado pelo x. Né? Então, nada mais é do que isso aqui. Né? É a convolução, né, do H de 0 com o trem de impulsos, né, onde os impulsos, né, estão sendo modulados pelo x. Né? Então, cada impulso está sendo multiplicado pelo valor do x
naquele instante múltiplo do período de amostragem. Bem, e quando a gente analisou esse sistema aqui, né, o sistema do sample and hold, seguido por uma conversão analógica digital, que a gente tem que esse sistema, né, ele é equivalente a um sistema que a gente tem um conversor contínuo discreto ideal, seguido por um quantizador, né, e depois um codificador. Então, esses dois sistemas são equivalentes. Aí a gente já falou, né, sobre a quantização. Né? Então, o quantizador é um sistema não linear, né, que a operação dele é definida pela função, né, chamada de Q, né, onde a saída do quantizador a gente está chamando do x chapéu, né, o valor do x quantizado. Aqui, então, vai ser dado de acordo com a função Q que define o nosso quantizador. E aqui, novamente, uma figura já conhecida, né, que a gente mostra um quantizador aí com 3 bits, né, e na direita aí mostrando aí duas possíveis codificações binárias, né, para cada um dos valores níveis possíveis de saída do quantizador. Então aí a definição, né, do erro de quantização, né, a diferença entre o valor quantizado e o valor de entrada do quantizador. Então o erro de quantização vai estar sempre limitado, né, ao passo sobre 2, né, do quantizador. E esse limite aí do erro, né, vai estar valendo dentro dessa faixa aqui, né, dessa faixa da excursão do sinal, né, em que a gente projeta o quantizador para operar. Então, fora dessa faixa, o erro do quantizador, né, o erro de quantização, vai ser crescente. Né? Se a entrada do quantizador for maior do que o máximo de representação dele, né, o que vai acontecer é que a gente fala que o sinal está sendo grampeado. Então, quem nunca fez, né, recomendo aí fazer uma gravação de áudio, né, e aí vocês podem mudar o ganho, e aí vocês vão ver que se você colocar um ganho, for aumentando o ganho, vai chegar uma hora que você vai ver o seu sinal começa a ser grampeado. Né, então ele satura, né, ele não passa de um determinado valor, que é o máximo representado, né, na saída daquele quantizador. E o quantizador a gente pode representar ele, né, por esse modelo aí aditivo do erro. Né? Então esse bloquinho do quantizador aqui, né, é equivalente a gente ter aqui a soma do erro de quantização. Então esse modelo é interessante, como a gente já viu, né, para a gente analisar, né, a performance do quantizador. E aí, para poder fazer a análise, a gente faz essas seguintes suposições aí, né, sobre quem que é o nosso erro. Né? Então a gente fala que ele é um processo, supõe que ele é um processo estocástico estacionário, né, que é descorrelacionado com x, que o erro é um ruído branco, né, então suas amostras são descorrelacionadas, e que a função da densidade de probabilidade dele, né, é uniforme. Então, seguindo essas suposições, né, a densidade expectável de potência do nosso ruído de quantização é essa que está aí desenhada. Né, ela é uniforme. A gente sabe que está limitado ali, né, entre menos delta sobre 2 e delta sobre 2. Né, então, logo aqui, né, tem que ser 1 sobre delta, né, para a área da 1. Né. Então a gente está supondo ali a média nula. E o nosso delta aqui, né, vai ser dado, né, vai ser definido de acordo com a excursão, né, o máximo valor do nosso x de entrada e o número de bits que a gente vai utilizar no quantizador. E dada essa suposição que a gente fez, né, sobre o nosso erro, né, a gente tem essa variância dele. Também já falamos disso aí. Né, aqui nada mais é que uma repetição. Né? Então se a gente substituir, né, como já fez antes, né, substituir o delta pelo valor que estava aqui, né, e aí dá esse valor aí, né, para a variância. E aí a gente pode usar esse valor da variância que a gente obteve para ver a relação sinal-ruído de quantização. Então a gente vai substituir, né, o valor que a gente obteve aqui e chegar nessa expressão que está aí. Então essa é a expressão 67, né? Então chega uma parte, a gente tem uma parte que é da expressão que é algo que depende do sinal de entrada, algo que a gente, né, não tem como alterar, né? E uma parte que é isso aqui que depende do quantizador, né? Depende do número de bits do quantizador. Então, uma constante.
e uma parte aqui que nos dá, né, 6 bits, né, de ganho de relação sinal-ruído para cada bit a mais, 6 dB de ganho de relação sinal-ruído para cada bit a mais que a gente usa no condensador. Bem, agora analisando a outra ponta do nosso sistema de processamento discreto de sinais, né? No final a gente faz a conversão, né, do sinal digital para um sinal contínuo, né? Então um conversor, né, contínuo, discreto contínuo. E esse aqui é equivalente, né, a gente ter um conversor discreto analógico e aqui depois um filtro de reconstrução. Bem, se a gente olhar então para esse sistema, né, se a gente fizer o oposto do que foi feito lá na conversão dentro do contínuo discreto, se a gente pegar então as amostras aqui de entradas do sinal discreto, gerar, se esse XDA for um trem de impulsos, com os impulsos, né, multiplicados aqui pelo valor do X discreto, esse filtro de reconstrução, né, a gente sabe que basta ser um filtro passa-baixas ideal, né, com ganho na passagem, né, de 1 sobre período de amostragem para poder reconstruir o nosso sinal XGR. Então, no domínio da frequência, a gente pode falar que nosso XGR, né, na saída, é o produto, né, do X com o filtro de reconstrução. Então, o nosso X ali é a transformada de Fourier do X, né, o nosso sinal discreto. Se a gente então obtivesse, né, o equivalente dele de contínuo, né, com os trens de impulsos, e aí multiplicando pelo filtro de reconstrução, a gente obtém o nosso sinal reconstruído. Então, o nosso filtro de reconstrução ideal é esse aqui que a gente falou, né? Então, é um filtro passa-baixas ideal, né, com frequência de corte aí, né, na frequência de amostragem sobre 2, e o ganho T na faixa de passagem, né, que quando a gente faz a amostragem do sinal, né, aparece aquele 1 sobre T. Né? Então, para cancelar, né, para poder reconstruir então, e cancelar aquele 1 sobre T que aparece na amostragem, a gente multiplica aqui por T. E aí, no domínio do tempo, né, nada mais é que a convolução. Né? Então, a convolução do nosso X com a resposta desse filtro, né, a resposta aqui em frequência desse filtro ideal aqui, né, esse aqui, né? E a gente sabe que o par de transformada, né? Então a transformada disso aqui é a sync, né? Ou a transformada inversa, né? Então no domínio da frequência a gente tem esse aqui e no domínio do tempo esse aqui. Então no domínio do tempo que a gente tem a convolução da resposta ao impulso, né, com o nosso X, né? Então essa sync nada mais é que isso aqui, né? Então, o nosso X reconstruído é a convolução, né, do nosso X com a resposta de impulso do filtro passa-baixas ideal. Bem, mas aquela conversão, né, do X num trem de impulsos, né, para depois usar um filtro passa-baixas ideal é uma abstração, né, é um modelo, né, matemático apenas. Na prática, o que a gente tem mais próximo é o que está na figura B aqui embaixo. Né? Então, essa conversão aqui, né, na prática, ela é algo mais... algo como isso aqui, em que a gente tem o que? Nosso sinal discreto. Né? A gente tem o sinal binário, né, que tem a representação binária, a gente faz o escalonamento dele, né, para a extensão do nosso sinal original, né, de menos xm a xm, gerando então o nosso x aqui. E aí a gente faz aqui, né, a conversão aqui para impulsos e depois um hold de ordem zero, né? Ou seja, esses dois aqui nada mais é do que vai manter esse valor de x constante durante, né, um período para gerar uma saída que é constante por partes. Então a saída final aqui do nosso sistema de conversão digital analógico nada mais é do que réplicas, então, né, cópias, né, da resposta ao impulso, né, com a amplitude do nosso sinal
discreto, né? Que a gente está chamando aqui, né, o X-chapéu. Então esse X aqui, né, ele vem ali da conversão, né, do contínuo para o discreto, né, onde tem ali a quantização. Né? Então esse X é quantizado. Então a gente pode analisar aqui, né, qual é o efeito da quantização na saída. Afinal de contas, esse X que está aqui nada mais é do que a soma de duas partes, né? É o X e o erro de quantização. Se a gente pensar naquele modelo, né, do ruído aditivo, né, então o X quantizado ele é o X mais o erro de quantização. Então se eu considerar que aquele X quantizado é aquela soma, né, de duas partes, né, o X mais o ruído de quantização, aí eu posso separar aquele somatório em dois termos, né? Então vai ter um termo em que aparece apenas a parte relativa ao sinal e o termo que aparece a parte relativa ao ruído. E aí eu vou chamar cada um delas aqui com um nome diferente, né? Chamando uma de x0 e o outro de e0. Então a saída final é a soma dos dois, né? A soma das duas partes, né? Uma devido ao sinal e outra devido ao ruído de quantização. Então nós vamos analisar essa equação a 73, né, do x de 0, ver no domínio da frequência. Então se a gente tirar a transformada de Fourier dessa equação, que a gente vai ter essa que está aqui, né, transformada de Fourier. Então ali a transformada de Fourier do H0 é o H0 aqui, né. Mas como a gente tem o H0 deslocado, né, está deslocado de múltiplo de NT, então aparece o fator de deslocamento aqui também. E aí então agora esse cara aqui é constante, né, a gente pode tirar do somatório, né, colocar em evidência e tirar. Então que está na linha de baixo. E aí o termo que está entre parênteses nada mais é do que a transformada de Fourier do nosso sinal discreto x. E o x ele vem ali da amostragem, né, do nosso sinal analógico A. Então quando a gente faz a amostragem do x de A para gerar o x, né, a gente tem lá o 1 sobre t, né, e as somatório, né, que vão aparecer as réplicas do x de A, né, as réplicas deslocadas por múltiplos da frequência de amostragem. Então substituindo o valor que a gente obteve na equação 77, na 76, a gente tem a 78. Agora, naquele caso ideal, né, se a gente tivesse apenas o nosso x, né, x de A ali, então a gente tem aqui as réplicas do x de A deslocadas, né, se elas não se sobrepõem, a gente pode simplesmente utilizar como filtro de reconstrução, o filtro passa-baixas ideal, e pegar exatamente uma réplica ali do x, né, centrada no zero, e reconstruir o nosso sinal. Mas aqui também a gente tem esse fator aqui, o H multiplicando. Então, como a gente tem o H multiplicando, o que a gente tem que fazer, o nosso filtro de reconstrução agora, ele tem que ser o filtro de reconstrução ideal dividido pelo H. Né? Que aí agora, dividindo pelo H, a gente cancela o efeito do H. Então a gente vai chamar isso aí de filtro de reconstrução compensado, né? Que a gente está compensando o efeito do H0, que é o hold de ordem zero. Então o hold de ordem zero, né, a transformada dele é esse aqui, né? Que a gente tem lembrando aqui que a resposta ao impulso dele, né, que é essa aqui, o H0. Então a gente tem esse boxcar aí, né, uma função constante de 1 no intervalo de 0 a t, né, como se fosse, né, essa função aqui, só que deslocada, né, como se fosse aqui menos t sobre 2 a t sobre 2, só que ela está deslocada de t sobre 2. Então essa aqui é a sinc, né? A transformada dela é a sinc. Então a transformada da outra também é a sinc, só que com fator de deslocamento de t sobre 2. E aí então nosso filtro de reconstrução compensado fica sendo a divisão aqui, né, do H pelo H0. Mas o H ele vale 1 dentro, né, da faixa de frequência de amostragem sobre 2 e 0 fora da faixa de menos frequência de amostragem sobre 2 e frequência de amostragem sobre 2. Então, né, nosso H fica sendo esse aqui, né, nosso H compensado. E aqui a figura do Oppenheimer comparando, né, então quem que seria o nosso H, o ideal, né, o filtro
de reconstrução ideal, era esse cara aqui. E a resposta à frequência do hold, né, é essa curva aqui. Então, ao gerar o nosso filtro compensado, né, dividir então, o filtro ideal pelo H de zero, a gente tem o nosso filtro compensado que tem essa resposta em frequência aqui na figura B. Então, na conversão digital analógico, né, a gente vai usar esse filtro de reconstrução compensado na saída, esse HDR que a gente viu, e aí voltando naquela equação inicial, que a gente tinha a saída, né, x de r, o x reconstruído, era uma soma de dois fatores, um que era devido ao sinal e outro devido ao ruído. Né, e aparecia lá então o somatório, né, do x vezes o H0. Então o H0 agora, né, o nosso H aqui é o filtro assim aqui, né, já que a gente está usando o filtro de reconstrução compensado. Então a gente pode falar que a saída, né, é essa soma de duas parcelas, uma devida ao próprio sinal e a outra devida ao ruído de quantização. E aqui, né, a gente tem um sistema aí mostrando aí, né, a figura mostrando todas as partes aí desse processamento digital de sinais. Então nossa saída YR, então como a gente falou, são duas partes, então uma que é devida ao próprio sinal e a outra que é devida ao ruído de quantização. Então a parte aqui que é proveniente do sinal, né, então ela que sofre efeito de todos os sistemas, todos os blocos que estão aí no caminho, né, entre a entrada, o sinal e a saída. Então a gente tem aqui, né, o X aqui, né, o sinal da entrada, depois o filtro anti-hélice está aqui, né. Aí aqui o nosso sistema, né, discreto, né, que vai fazer o processamento. E aqui, né, aqui está aqui o hold, né, de ordem zero, né, que está do sample and hold, né, e o filtro de reconstrução na saída compensado para eliminar o efeito do hold. Já quando a gente pensa no ruído de quantização, né, então a quantização está sendo um modelo aditivo do ruído, né, então o ruído está sendo inserido aqui, né, nesse ponto onde tem a quantização. E aí então, né, quando a gente analisar a potência, a densidade expectável de potência do ruído de quantização, né, ele vai sofrer efeitos apenas dos sistemas que estão entre o ponto onde o ruído é inserido e a saída. Né, e a gente pode então mostrar aí que a densidade expectável de potência do ruído na saída é essa aqui da equação 86. Né, então, onde tem aqui a potência do ruído de entrada, né, supondo aquele ruído branco. Né, e aqui os sistemas que estão ali no caminho, né, tem o sistema discreto de processamento, né, e o efeito do hold de ordem zero e o filtro de reconstrução. E aí a resposta de frequência efetiva entre o sinal de entrada XC e o sinal de saída XGR é a multiplicação de todos os sistemas que estão ali no meio do caminho. Né? Se a gente olhar para essa figura aqui, né, é isso aqui tudo, né? Então esse aqui é o nosso filtro efetivo.